Pode ser? Ok. Alô? Bom. Se a vinheta disparou e ela terminou, deixa com a gente. Vem, 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 abraçando Santa Catarina e deixando o nosso povo muito bem informado. 18 horas e 30 minutos, que alegria saber que você está aqui, ó, na TV mais querida do nosso estado. Está começando agora o nosso Tá Na Hora, para todo o estado de Santa Catarina. E a nossa missão, você sabe qual é? Levar até você um jornalismo diferente, levar alegria, seriedade e muita informação, pode ter certeza disso. Aliás, aproveito para estender o tapete vermelho da informação a partir de agora. E por que não dizer também, ó, informação do trânsito. Vamos dar uma espiada para saber como é que está o trânsito aqui na capital? Pode colocar para a gente aí. Olha o elevado do SIC agora. Essa câmera é nossa, hein? No Morro da Cruz, ao vivo, elevado do SIC, está ventando, temperatura marcando nesse momento. Qual é a produção? 23 graus nesse exato momento. Ih, parou. Olha só como é que está o trânsito agora. Você vê que a câmera está oscilando por conta do vento, mas dá para você de casa ter uma noção. Você que está no trabalho, daqui a pouco vai se dirigir até o norte da ilha, ou leste também, entrando mais à frente ali à direita, passando pelo bairro do Itacorubi, em direção à Lagoa da Conceição, ou até mesmo, né, o Rio Vermelho, por aquele lado, Praia do Moçambique. Tá trânsito lento, você está vendo aí. Por que a gente está começando com a imagem do elevado? Porque vem aí, através da prefeitura, que já fez o anúncio, a construção da terceira faixa do elevado do SIC. Será que vai dar uma boa desafogada pelo que a gente está vendo aí? É assunto para daqui a pouco a gente trazer para você em todos os detalhes no nosso Tá Na Hora. Que alegria, que privilégio estar aqui e saber que você está com a gente a partir de agora. Você é cibetista. Obrigado pelo carinho. Olha, a gente começa trazendo detalhes de uma operação fiscalização do Ministério Público de Santa Catarina. Pode encher a tela, quase 670 quilos de alimentos de origem animal impróprios para o consumo foram apreendidos em Florianópolis. Esse é o resultado da fiscalização realizada entre os dias 25 e 27 de novembro, por meio do Programa de Proteção Jurídico Sanitária dos Consumidores. A sigla é POA, não é Porto Alegre não, tá? É isso aí que eu falei agora há pouco do Ministério Público. Exatamente, que é coordenado pelo MP aqui de Santa Catarina, e durante essa operação foram fiscalizados 4 estabelecimentos. E olha só, 2 restaurantes e 2 peixarias localizados na região norte e também sul da capital. Um dos locais foi interditado por apresentar condições inadequadas de armazenamento e manipulação dos produtos. Às vezes você está olhando pela vitrine e nem se dá conta, né? A operação integra as ações contínuas desse programa para garantir a segurança alimentar e proteger os direitos dos consumidores aqui em Santa Catarina. Poxa, como é que tem gente que consegue abrir a porta do seu estabelecimento
para receber o cliente, sabendo que ali está um alimento que pode fazer mal para a sua saúde. Santo Ministério Público nessa ação, que deve continuar. E parabéns a todos os envolvidos. A Polícia Militar aqui de Santa Catarina encontrou, nesta semana em Joinville, no norte do estado, uma casa que funcionava como depósito e fábrica de maconha. O cigarrinho do capeta. Dentro da residência, os policiais ainda localizaram 4 tipos de droga. Não era só maconha, não, tinha mais aí. Ô, Renato Santos, direto de Joinville, vai trazer informações para a gente agora, aqui no nosso Tá Na Hora. Bem-vindo, boa noite, Renato. Ótima noite para você, Cleiton Ramos, e a todos que estão ligados aqui no Tá Na Hora. Pois é, não apenas uma fábrica, viu, meu amigo Cleiton Ramos? Lá também funcionava ponto de venda de todo esse material ilícito. A polícia chegou até esse local, Cleiton, através de denúncias, lá no bairro Morro do Meio. É que um homem estava utilizando uma motocicleta para fazer um serviço de delivery e entregar esse material ilícito, principalmente maconha, lá na localidade. A polícia decidiu seguir essa motocicleta e, quando chegou no local, encontrou uma grande movimentação de pessoas que estavam indo lá para comprar o material ilícito ou o cigarrinho maldito, como você mesmo disse. A polícia, claro, que prendeu esse homem em flagrante. Lá, a polícia encontrou dentro dessa residência diversos tipos de drogas, além de estufas, dinheiro e, claro, a motocicleta que foi utilizada e ainda um revólver calibre 38 que estava com munições. O homem de 33 anos foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil aqui de Joinville e agora vai ver o sol nascer quadrado. Mas eu tenho a lista de todo o material que foi apreendido pela Polícia Militar esta semana, viu, Cleiton Ramos? No total, 53 quilos de maconha, quase 7 quilos de cocaína, skunk, haxixe e crack. 796 gramas de comprimidos semelhantes ao êxtase, que dá mais ou menos aí cerca de 2.000 unidades, 31 quilos de substância que era bem parecida com a cafeína, que ele utilizava para misturar nessas drogas para dar uma maior alucinação para o usuário, pés de maconha, cerca de 36 pés de cannabis, 6 balanças de precisão, além de 2 prensas hidráulicas e 4 estufas completas para o cultivo desse material da maconha. Além, é claro, de quase R$7.000 em espécie. Mais um comércio ilegal de drogas apreendido, aliás, comércio que estava sendo muito famoso lá na região, já que a casa tinha bastante movimentação de pessoas, não apenas homens, mas mulheres também, viu, Cleiton Ramos? A casa caiu para esses traficantes. Retorno com você aí no estúdio. Resta saber se foi um longo trabalho, né, de monitoramento em relação a esse empreendedor do mal, evidentemente, ou alguém dessa clientela que você relatou ficou descontente com o serviço apresentado pelo empresário, se é que me entende. Obrigado, Renato. Daqui a pouco você volta com mais informações. Agora, 18 horas e 36 minutos. Você de ponta a ponta curtindo a gente. Obrigado por esse carinho. A Polícia Civil de Criciúma indiciou um homem pelo furto de 16 iPhones de última geração da empresa onde ele trabalhava. Segundo a investigação, o suspeito desviava os aparelhos e os repassava a 2 receptadores, que revendiam os celulares por preços abaixo do mercado. Do total, 12 aparelhos foram recuperados e devolvidos ao proprietário da loja. O crime foi qualificado por abuso de confiança, já que o investigado se aproveitou da função para praticar o furto. A pena prevista varia de 2 a 8 anos de reclusão. O caso segue para análise do Ministério Público. 18h37. Olha, agora a gente vai para o Vale do Itajaí, porque a Polícia Civil esclareceu o assassinato que chocou o Rio dos Cedros há 5 meses. O homem foi preso e só agora, após uma decisão judicial, vai ficar à disposição da Justiça. Natiele Oliveira sendo acionada nesse momento para deixar o povo de Santa Catarina muito bem informado. Boa noite para você, Nath. Vem daí.
Boa noite, Cleiton, Júlia e a todos que nos acompanham. Exatamente, um homem foi assassinado a tiros no interior da cidade de Rio dos Cedros em maio deste ano. Agora, a Polícia Civil divulgou novas informações sobre este crime e o homem foi preso. Conforme as investigações, um rapaz matou o vizinho porque ele estava reclamando dele colocar som alto. Este homem, esse suspeito, foi preso somente agora, porque na época dos fatos, na época desse crime, a justiça entendeu que cabia somente uma tornozeleira eletrônica para este suspeito. Agora, então, o Ministério Público entrou com um recurso, foi aprovado e, por isso, ele foi preso somente agora. O delegado responsável sobre esse caso, Aderlan Camargo, ele explica um pouco melhor sobre esse inquérito. Vamos acompanhar. Logo após o crime, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do mesmo, apresentando inclusive na ocasião um relatório que mostrava que o suspeito continuou cometendo delitos, inclusive furtando a casa da própria vítima. O pedido, contudo, na ocasião foi negado, uma vez que o juiz optou pela colocação de tornozeleira eletrônica. Mas, após um recurso interposto pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça reverteu a decisão e decretou agora a prisão preventiva. Assim, na data de hoje, nossas equipes localizaram o suspeito no bairro Rio Rosina, onde ele foi preso e, na sequência, conduzido ao sistema prisional. Esse investigado, ele alegou legítima defesa, mas as provas comprovaram ao contrário e agora, então, ele permanece à disposição da Justiça. Cleiton e Júlia, volto com vocês aí no estúdio. Ô, Natiele Oliveira, eu ouvi bem, Até estava comentando aqui com o Marne, cinegrafista. Ele tirou a vida de uma pessoa e estava usando tornozeleira. Tinha tirado a vida e estava usando uma tornozeleira. Olha a gravidade, olha a brecha que a nossa justiça acaba colocando à disposição de um criminoso. É brincadeira. Que bom que agora a pena foi revertida para a prisão. Mas o que é isso? É o fim dos tempos, né? Você que está em casa acompanhando, você está vendo aí o que trouxe a Nath? Tirar a vida de uma pessoa e estava usando tornozeleira, não estava atrás das grades. Assim não dá. 18h40, vem aí o giro de notícias. A Polícia Militar de Santa Catarina, por meio do 3º Batalhão de Polícia Militar, apreendeu 550 quilos de maconha e recuperou uma caminhonete furtada durante uma operação realizada na manhã da última quarta-feira, em Canoinhas. A ação começou após a PM receber informações de que um veículo preto estaria transportando drogas pela rodovia. O automóvel foi localizado nas proximidades do trevo do bairro Piedade. De acordo com a polícia, a placa indicava registro em Curitiba e não apresentava irregularidades aparentes. Durante o acompanhamento, o motorista entrou em uma estrada sem saída, abandonou a caminhonete e fugiu a pé em direção à mata. No interior do veículo, os policiais encontraram centenas de tabletes de maconha. Um trabalhador morreu após um acidente em um silo de soja em uma empresa localizada em Ituporanga, no Alto Vale do Itajaí, na manhã desta quinta-feira. O homem foi encontrado preso ao rolo de sucção da soja. Os bombeiros foram acionados por volta das 9 horas da manhã no bairro Bela Vista para atendimento de um acidente de trabalho envolvendo 2 homens. No local, uma das vítimas foi encontrada consciente e orientada, com uma fratura no braço. De acordo com informações, o homem conseguiu sair por conta própria antes da chegada do resgate. Ele recebeu um atendimento pré-hospitalar e foi conduzido ao Hospital Bom Jesus pela equipe do SAMU. O segundo trabalhador foi encontrado ainda dentro do silo, parcialmente preso no rolo de sucção de soja, equipamento usado para escoar grãos, já sem sinais vitais. 3 homens suspeitos de integrar uma facção criminosa do Pará foram presos nesta quinta-feira em Santa Catarina, durante a deflagração da segunda fase da Operação Coalizão pela Paz. No total, 10 pessoas foram presas, com mandados cumpridos no Pará, Maranhão e Santa Catarina. De acordo com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, o grupo criminoso foi identificado como especializado no tráfico ilícito de entorpecentes, extorsões e atentados contra a vida de agentes da segurança pública. Segundo o inquérito policial, os investigados atuavam na função de disciplina da organização, na região metropolitana de Belém, responsável por aplicar punições que incluíam pagamento de multa, castigos físicos e decreto de morte. Ei, a casa caiu para essa turma aí, lá do Pará, vim para cá, sendo de facção, povo do Pará, que é um povo guerreiro, trabalhador, tem muitos paraenses aí trabalhando, honrando, né, o seu trabalho a cada dia que passa. Esses aí vieram para fazer papelão? Não, aqui não, meu irmão. Aqui não. E você que é de fora de Santa Catarina, vem para cá, você sabe que aqui é o estado que recebe você de braços abertos, com muitas oportunidades. Olha, por falar em oportunidade,
Tem uma pintando agora, hein? A Prefeitura da capital vai acabar com pagamento em dinheiro no embarque dos ônibus para fora dos terminais. E essa mudança começa a valer no dia 5 de janeiro e faz parte do processo de modernização do transporte coletivo na capital. Bora chamar a Gabriela Mariotto, que vai dar mais detalhes, principalmente para o usuário. Bem-vinda, Gabi. Boa noite para você aqui no nosso Tá Na Hora. Muito boa noite, Cleiton. Muito boa noite para todo mundo que está nos acompanhando aqui no Tá Na Hora Santa Catarina. Pois é, novidade importante para quem usa o transporte coletivo aqui da capital. A partir do dia 5 de janeiro, daqui a pouquinho, né? Comecinho do ano, já não vai mais poder, né, embarcar nos ônibus aqui da capital fazendo esse pagamento aí no dinheiro. O pagamento ainda vai poder ser feito em dinheiro aqui nas bilheterias dos terminais. A gente está aqui na frente do terminal de integração da Trindade, né? Então, ainda vai dar para entrar nos terminais de integração usando o dinheiro, mas nos ônibus não. Isso aí faz parte de diversas medidas que a Prefeitura aqui da capital já tem tomado para modernizar o transporte coletivo. A gente tem acompanhado, né, o pagamento via Pix sendo implementado aí em diversos locais, né? Aqui, por exemplo, a gente já tem o pagamento via Pix implementado, né? O pessoal pode pagar também usando os cartões de ônibus. Aqui na capital são vários cartões já disponíveis, né? Tem Vale Transporte, cartão cidadão, cartão para estudante, e todos esses cartões, eles dão direito para os usuários do transporte coletivo fazerem aquela integração, né? Então, se você entra em mais de 2, 3 ônibus naquele período ali de 3 horas, você não paga 2 vezes a passagem. Isso não acontece com quem faz o pagamento em dinheiro. De acordo com o secretário de Infraestrutura e Transportes aqui da capital, Rafael Rani, esse também é um dos motivos aí dessa mudança, para garantir aí que os usuários do transporte coletivo, os moradores aqui da capital, também possam usufruir desse direito, desse benefício, que é a integração dentro do transporte coletivo. De acordo com a Prefeitura, é aproximadamente aí 8% dos usuários aqui do transporte coletivo que ainda fazem esse pagamento no dinheiro. E por isso, ao longo desse mês aí, a gente tem um mês e pouquinho de adaptação. Então vai ser feita toda uma campanha, né, uma divulgação dessa mudança para o pessoal poder realmente se acostumar com essa novidade, né, que não vai mais poder fazer esse pagamento em dinheiro. E aí, para quem faz parte desses 8%, a gente traz também aquele serviço, né, como é que faz para fazer o cartão do ônibus para quem não tem. Então, é só ir lá no terminal de integração do centro, bem ali entre as 9 horas da manhã e as 5 horas da tarde, a emissão é completamente gratuita. Você vai ali no Passe Rápido, que fica ali no terminal de integração do centro, entrega o documento de identidade e um comprovante de residência. Você sai dali com o seu cartão cidadão e dá para recarregar esse cartão tanto no aplicativo Floripa no Ponto, que também te mostra os ônibus, né, o horário que os ônibus vão passar nos pontos aqui da capital. Tu pode carregar o teu cartão ali, também dá para carregar aqui nas bilheterias dos terminais de integração de toda a capital, e também dá para recarregar naquele novo ponto que foi instalado lá no Ticem, que dá para você fazer o pagamento via Pix e já recarrega o teu cartão. Então, fica esse recado para todo mundo aqui da capital, que a partir do dia 5 de janeiro já não vai mais poder entrar nos ônibus aqui fazendo esse pagamento no dinheiro. Cleiton, volto contigo aí no estúdio. O dinheiro está virando, né? O dinheiro em espécie está virando uma espécie em extinção, não é verdade? Porque tudo hoje é no cartão, é no Pix ou no celular, daí você aproxima, no cartão online, aquela coisa tudo. Tem até no relógio, não tem não? Você passa lá o relógio, já acaba lá fazendo o seu pagamento. É a modernidade que chegou, então fique ligado aí. Faz tanto tempo que eu não vejo uma nota de 100 que eu nem sei mais o que tem na nota de 100. Você sabe o que tem na nota de 100, ô Gabriela? Estampada, não? Eu não lembro. E agora é um peixe? Não é um peixe? É um peixe? Acho que é um peixe. Ajuda aí, produção. Não sei. A 200 então? A 200 então nem se fala. Já raramente eu vejo a de 100. Essa eu nunca vi. Tá certo. Valeu, Gabriela Mariotto, trazendo detalhes dessa grande novidade. Então vai lá no Ticem. Você pode também entrar no site da Prefeitura, acompanhar todos os detalhes e também, principalmente no nosso portal scc10.com.br. Daqui a pouco a Gabriela Mariotto vai voltar, porque vai falar sobre a terceira faixa que vai sair do papel e será construída no elevado do SIC aqui em Florianópolis. A partir de hoje, o aeroporto regional da Serra Catarinense, em Correia Pinto, volta a ter voos comerciais. A nova operação restabelece conexão direta com São Paulo. Isso depois de 8 meses sem voos regulares operando na região. Shaina Marcon está chegando agora.
Depois de 8 meses sem operações regulares, foram retomados hoje os voos comerciais aqui no Aeroporto Regional da Serra Catarinense. A conexão Correia Pinto-São Paulo é feita agora pela empresa Gol Linhas Aéreas, que hoje então estreou esse primeiro voo que partiu de Congonhas, em São Paulo, à 1h30 da tarde e pousou aqui no aeroporto de Correia Pinto por volta das 2h28. Esses voos serão 3 vezes por semana, nas terças, quintas e aos sábados. E além disso, da retomada dos voos comerciais, também foi realizada a inauguração do terminal de passageiros, que passou por uma revitalização, uma reforma completa aqui no Aeroporto Regional da Serra Catarinense, em Correia Pinto, através do governo do estado e também de uma emenda parlamentar do deputado Lucas Neves, de R$3.300.000 o total desses valores investidos na revitalização do aeroporto. O governador Jorginho Melo esteve aqui no aeroporto hoje, fazendo então essa inauguração, juntamente com as demais autoridades que participaram de uma cerimônia, então, para marcar a revitalização, a reforma do terminal de passageiros, né, e do aeroporto como um todo, e também da retomada dos voos comerciais aqui no aeroporto de Correia Pinto. E o dia de hoje é muito marcante para a gente selar. Isso é o vento do progresso, do crescimento, modernidade, rapidez, tempo é dinheiro. Então todo mundo precisa compreender a grandeza do momento. E estou aqui para aplaudir essa conquista que é de todos nós. Nós estamos ansiosos, felizes, muito felizes, retomam o crescimento, retomam os empregos, né, que Correia Pinto vive o sonho do aeroporto funcionando há 25 anos. E em janeiro desse ano nós tivemos essa expectativa frustrada com a paralisação dos voos. E hoje a gente retoma com muita felicidade porque coloca a Correia Pinto e a Serra Catarinense de novo na rota do desenvolvimento. A Serra Catarinense merece, com isso vamos ter mais turistas para dinamizar a economia da Serra Catarinense. Esse primeiro voo que veio de São Paulo, aeroporto de Congonhas, em direção a Correia Pinto, veio com 70 passageiros e retornou para São Paulo com 120 passageiros. O avião é um Boeing 737 com capacidade para 138 passageiros e agora então a Gol passa a operar esse voo todas as terças, quintas e sábados aqui no aeroporto regional da Serra Catarinense, em Correia Pinto. Shaina Marcon, de Correia Pinto, para o Tá Na Hora Santa Catarina. Shaina, vou te falar uma coisa, vendo as imagens, ficou lindo o aeroporto de Correia Pinto. Eu só fico pensando a maravilha que vai ser durante a festa do Peão, com muitos turistas chegando na Serra Catarinense, não só para a festa do Peão, mas também para curtir as maravilhas da Serra. Aquele pessoal que gosta de frio, quer acompanhar uma neve, coisa boa. Parabéns, Correia Pinto, estava na hora, hein? Olha só, dá imagem pra gente agora, por gentileza. Vamos abrir a janela. Olha aí, Praia da Joaca. Nesse momento, tem gente na água? Tem, né? Tem gente ali na pontinha, não tem não? Surfista no lado direito, aquela pedra que é muito tradicional, na Praia da Joaca, que você está vendo ali. E tem gente na água lá, rapaziada pegando onda. Quando tem onda, essa turma tá dentro. Se a água tá gelada, eles botam aquele Long John, se é que me entende. 18h51. Na tarde desta quinta-feira, os colegas de Loic Ferrari prestaram uma homenagem emocionante ao piloto que morreu durante uma apresentação do Hot Wheels Epic Show no último domingo no Beto Carreiro. Loic colidiu contra uma rampa após um salto, batendo fortemente a cabeça. Os pilotos do espetáculo fizeram uma homenagem emocionante. Acompanhe.
emocionante, hein? Tem uma música que estava presente no último álbum da banda Queen, com Freddie Mercury já bem mal por conta da AIDS, que parecia que era uma despedida dele, a música que dizia o seguinte: o show não pode parar. E aqui o show não pode parar. Você viu quanta gente? O Luhic realmente merecia essa homenagem, merece tantas outras, né, que virão pela frente, pode ter certeza. Emocionante. Imagina para o piloto colocando aquela roupa, tendo que estar ali, levando alegria para o público, passando por tudo aquilo, diante de uma perda tão grande que foi a partida do Luhic. Realmente emociona. Agora 18 horas e 53 minutos. Estamos no mês de novembro. Você já aproveitou? Já guardou aquele dinheirinho? Está acabando o mês de novembro, hein? Hoje, dia 27, amanhã, dia 28, ainda dá tempo. Estamos falando da Black Friday. E a nossa equipe esteve na Mega Loja Havan, no norte da ilha, para saber como está lá o Black Havan neste mês. Bora conferir! Fala, pessoal, tudo bem? Me diga uma coisa, você aí de casa, qual é o seu talento? Responde. Eu ouvi, então, parabéns. O talento do velho da Havan é levar uma oferta boa para você todo dia. Estamos aqui na Mega Loja da Havan, no norte da ilha. São mais de 180 lojas espalhadas por todo o país. E como a gente está no mês de novembro, o Black Friday está aí, é uma oferta melhor que a outra. São mais de 350 mil produtos. É só coisa boa para todo lado. Bora conferir. Você trabalha o dia inteiro e aí chega em casa, toma aquele banho, relaxa com a família e aí vai deitar. Você precisa ter o quê? Sonho, né? E não pesadelo. Aqui tem o travesseiro da NASA na Black Friday, na Havan. E olha só o preço. Baratinho. A Priscila, que é líder de loja, vai falar pra gente. Quanto é esse travesseiro aqui? Apenas R$ 49,99. É uma tecnologia que molda a cabeça e volta de forma original. Olha, é macio, é macio? Macio. Deixa eu apertar aqui pra ver. Senhor, não dá nem vontade de largar o travesseiro? Isso mesmo, é como se você fosse pra lua. Olha. Lembra que eu falei sobre aquele talento que você tem? Se você tem um talento para fazer um prato delicioso, aqui está o produto que vai ampliar o seu talento. A família vai gostar. E os amigos, então, nem se fala. A gente tem uma fritadeira barbecue. Priscila, qual o preço dessa fritadeira? Fala pra gente. De R$ 1.799,90 por 10 vezes de R$ 79,90. Não, pera. A gente tá falando de R$1.000 de desconto, é isso? Isso mesmo, R$ 1.000 de desconto nessa fritadeira que é um sonho. Olha, dá pra fazer o que nela? Dá pra fazer tudo. Ela gratina, air fry, ela desidrata. Ela faz o bolo do final de semana para receber os netos. É uma mão na roda. Isso mesmo. É a solução de casa, não é verdade? E além disso, ela é linda. Ela tem um design maravilhoso. Um prato delicioso, rápido, com R$1.000 de desconto. Não, só aqui na Havan. E com R$1.000 de desconto, dá para olhar um monte de setor, Você pode levar mais coisas. Levar panela elétrica, mixer, liquidificador. Aquela roupa de cama nova também você consegue levar. Já prepara o teu Natal. Olha aí, gostei. Prepara o seu Natal. Estamos no mês de novembro. Então venha para a Havan, que tá demais, em fritadeira barbecue, com 12 funções em um único produto. É só aqui na Havan, imperdível. Venha conhecer nossa loja, Havan Norte da Ilha, localizada aqui na rodovia Armando Calil Bulos. Temos várias ofertas, muitos produtos para te ofertar, cafeteiras, chaleiras, batedeiras. Estamos aqui para te encantar, estacionamento gratuito. Estamos aqui das 9 às 22 horas, de domingo a domingo. Venha para a Havan. E a gente faz uma rápida parada. Daqui a pouco a gente volta. Da imagem de Itajaí aí. Alô, Itajaí. Você sabe que morro é esse? Esse é o Morro da Cruz. Em Itajaí tem o Morro da Cruz também. Temperatura nesse momento 22 graus. Está na hora, volta já já. Olá, nós estamos aqui em Canandá, companhia de teatro. A gente acabou de terminar o ensaio e a gente está aqui para convidar vocês para ir assistir ao espetáculo Espectador Condenado à Morte, nos dias 28 e 29.
Teatro Álvaro de Carvalho, às 19h30. Os ingressos são o bispo. E olha só que legal. O bispo falou para nós, está proclamado um dilúvio no Rio Uruguai. De ponta a ponta, você está curtindo o nosso Está na Hora. Laguna, nesse exato momento, 24 graus a temperatura, 1 minuto para as 7 da noite. Em muitos lugares ainda está dia, com o sol até brilhando. Em Laguna, o cenário é esse que você está vendo aí. Ao povo de Laguna, o nosso carinho todo especial do sul do estado, Laguna, Tubarão, Criciúma, toda a região sul, toda a região do litoral, toda Santa Catarina. É bom saber que você está na TV mais querida do nosso estado. Olha, foi sancionada no dia de hoje, em Joinville, uma lei que proíbe o uso de cigarros eletrônicos no município. Agora, os dispositivos que são usados principalmente por adolescentes ficam banidos em locais públicos e privados também. O Renato Santos vai explicar melhor essa história. Renato, conheço muita gente que usa, respeito, dou um conselho, que é o máximo que a gente pode fazer, mas isso faz um mal danado. Faz até pior do que o tabaco mesmo, né? Do que o próprio cigarro, hein, Renato? Boa noite. Exatamente isso, viu, Cleiton? Ótima noite novamente para você e a todos que nos acompanham. Os chamados vapes ou cigarros eletrônicos, bastante utilizados principalmente pelo público mais jovem, adolescentes principalmente. Aqui em Joinville, Cleiton, é bastante comum a gente encontrar adolescentes fumando em praças, em locais públicos, até no transporte público também. E foi diante desse uso, na verdade, descontrolado, que a Prefeitura, junto com o Ministério Público e a Câmara de Vereadores, já vinha discutindo esse assunto há bastante tempo. O assunto foi levado para o plenário da Câmara, foi aprovado por unanimidade e, no dia de ontem, o prefeito Adriano Silva sancionou. Agora é lei. Fica proibido o uso desse tipo de dispositivo para crianças, adolescentes e até adultos também em locais públicos ou privados, principalmente em estabelecimentos de ensino da rede pública ou ainda privada. Diante dessa lei, fica, portanto, restrito o uso desse material no transporte público, nas instituições de saúde pública ou ainda privada, no interior de estabelecimentos também públicos e privados, além, é claro, de ruas, acessos a praças e também passeios públicos. Quem desrespeitar a lei será penalizado. E aquela pessoa que for pega vendendo esse material, principalmente para adolescentes, será penalizado diante da lei. A pena para esse tipo de crime é de 2 a 6 anos de reclusão, além de multa e também da retenção de bens usados na prática desse tipo de crime. Portanto, tem que ficar atento, viu? Agora, as autoridades, Guarda Municipal, Polícia Militar estarão atentos e quem for pego comercializando ou ainda utilizando os vapes, cigarros eletrônicos em Joinville, será penalizado. Volto com você no estúdio, Cleiton Ramos. Até porque, né, Renato, com esse adolescente, já vi relatos de pais, inclusive, que estão tendo uma dificuldade tremenda para tentar colocar nessa cabecinha desse adolescente que usa o cigarro, que isso aí só vai fazer mal para ele. Mas acredite, tem adolescente que leva na mochila da escola, enquanto o professor vira para o quadro, ele vai lá, pega da mochila, né, faz o uso, coloca ali dentro, porque não dá cheiro. É uma tecnologia, mas que continua fazendo mal. Então você, adolescente, você que usa o cigarro. Porque tem gente que usa o cigarro tradicional, Renato, no fundo sabe que faz mal, só que não consegue. A dependência já tomou conta. Tem aqueles que usam e dizem o seguinte,
Já fiz exame, está tudo certo. Não, faz mal sim. Mas o eletrônico faz um estrago muito maior. Pode não parecer, mas que faz, faz. Obrigado, Renato, pelas informações. 19h03. A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira a Operação Gavião Real para combater crimes cibernéticos ligados ao abuso e à exploração sexual infanto-juvenil pela internet. A ação aconteceu em Lages e em mais 4 cidades aqui de Santa Catarina. Ao todo, 6 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nos municípios de Lages, Porto União, Caçador, Catanduvas e também Videira. As equipes da Polícia Federal agiram em endereços apontados pelas investigações. A Polícia Federal também apura crimes como armazenamento, compartilhamento e produção de fotos e vídeos com violência sexual contra crianças e adolescentes. Segundo os agentes, o material era divulgado em redes sociais, aplicativos de conversa e também programas de troca de arquivos e até na Dark Web. Os investigados tentavam esconder a identidade usando pseudônimos e ferramentas virtuais para não serem rastreados. Mesmo assim, as equipes conseguiram chegar até eles. Nada fica impune. Durante as investigações, durante as buscas em Porto União, Caçador e Videira, os policiais acharam mídias com conteúdo ilegal, como você está vendo aí. 3 homens foram presos em flagrante pelo armazenamento desse material. Esse crime revolta a sociedade. E os adolescentes têm que tomar cuidado, tá? Os adolescentes têm que ficarem atentos, porque tem muita gente usando a internet, aquela conversinha, e a sementinha do mal do outro lado acaba usando ferramentas que muitas vezes iludem e fazem com que a pessoa que está do outro lado acredita realmente que quem está conversando com ela é um cara de boa índole, mas às vezes não passa de um picareta e de um marginal. Ô, raça ruim! 19h05. A Prefeitura de Florianópolis e o Governo do Estado anunciaram um pacote de obras que promete transformar o acesso dos bairros do norte da ilha. Lembra quando mostramos aqui o elevado do SIC na abertura do nosso Tá Na Hora? O elevado estava paradinho. E agora como é que está? A Gabriela Mariotto está lá. O elevado do SIC deve realmente ter aí a 3ª faixa saindo do papel. Vem daí, Mariotto, como é que está o cenário agora por aí? Boa noite. Mais uma vez, 19h06. Cleiton, boa noite de novo para você, para todo mundo que nos acompanha. Até fiquei impressionada quando a gente parou aqui e o trânsito não estava tão parado, mas há mais ou menos 30 minutos, quando a gente passou por aqui um pouquinho antes, o trânsito estava bem mais parado. Então, qual que é a ideia, né? Essas obras vão garantir um acesso mais fácil para os motoristas que passam aqui pela Avenida Beira-Mar Norte para acessarem tanto o bairro do Itacorubi quanto os bairros lá do norte da ilha. Então vai ser uma parceria entre a Prefeitura da capital e o Governo do Estado, que já tem feito aquelas obras ali na SC 401, que dá acesso à região do norte da ilha, através ali do programa Estrada Boa. Então vão ser investidos ao todo 34 milhões de reais e, claro, a principal novidade é justamente a construção de um novo elevado aqui nessa região onde a gente está, em frente ao Centro Integrado de Cultura, com 2 novas faixas de rolamento para quem vai em direção ao Itacorubi. Então, qual que é a ideia? Esse elevado que já existe vai continuar sendo usado pelos motoristas que fazem o acesso para a SC 401, enquanto esse novo elevado vai ser para os motoristas que acessam o bairro do Itacorubi com acesso aí exclusivo, justamente para eliminar aqueles pontos de retenção, de maior trânsito, que a gente acompanha aqui quase diariamente, né? Esse trânsito nessa região bem parado, que acaba afetando, no final das contas, o trânsito da cidade inteira. Então, para receber esse novo elevado, as obras, né, o edital já foi aberto, então, para selecionar a empresa que vai ser responsável por executar essas obras, a previsão é que essas obras já comecem no primeiro semestre de 2026, mas para garantir que essa obra possa acontecer, toda essa região também vai ter que passar por algumas mudanças, né? Então,
vão ter que ter algumas adequações viárias de aumento de faixas na marginal da Beira-Mar Norte, a partir da rua Carlos Correia. Também a implantação de uma 5ª faixa aqui na frente do Teatro do Centro Integrado de Cultura e a ampliação da Avenida das Saudades, que é um pouco ali para frente, que dá acesso justamente a esses bairros, Itacorubi, norte da ilha. Vão ter que ter essa ampliação na Avenida da Saudade de 4 faixas para 5 faixas, incluindo o alargamento de 2 pontes que tem ali. Mas é realmente um assunto muito importante e que traz um pouco de alívio para os moradores, para os motoristas aqui da capital, porque, como eu disse, a gente sabe como que fica o trânsito caótico aqui nessa região. Agora, realmente, eu fiquei mesmo impressionada, Cleiton, quando a gente chegou aqui e o trânsito não estava tão parado, porque a gente sabe como que é difícil transitar aqui e acessar o norte da ilha, especialmente nessa hora da noite. Tá certo, Gabriela. Sobre esse assunto, a gente inclusive vai ouvir o secretário Rafael Rani, que é o secretário de Infraestrutura e Mobilidade. Vamos acompanhar. Essa é uma importante ação de parceria do governo do estado, do governador Jorginho, com a prefeitura, acertada com o prefeito Topazio, justamente para melhorar a condição de mobilidade e de fluidez para todos aqueles que vêm pela Beira-Mar Norte e buscam acessar tanto a SC 401, sentido norte da ilha, quanto a SC 404, sentido leste. Boa, Gabi. Obrigado pela sua participação, Gabi. Então, Cleiton. Isso. Só para fechar, Gabi, a gente ouviu o Rani e atentamente as informações que você trouxe, que o Rani também ampliou para a gente. Como é que está o cenário agora? Você falou que está tranquilo, diferente de quando a gente iniciou, está na hora, mas a gente sabe que em 5 minutos, em se tratando de elevado do SIC e de Beira-Mar Norte, porque aí é uma sequência da Beira-Mar Norte, com exceção quem pega a direita para ir para o norte da ilha ou leste da ilha de Santa Catarina. A guarda está por aí. Bom, a guarda se faz presente quando o engarrafamento é muito grande, engarrafamentos, até para evitar o furão de fila, né, Gabriela? Justamente, Cleiton. Geralmente a guarda fica um pouquinho ali na frente, né, para evitar aqueles motoristas que tentam furar a fila, porque a gente sabe como que fica o trânsito aqui. Mas agora, trânsito tranquilo, o pessoal que estiver saindo de casa nesse momento para tentar ir lá para o norte da ilha, pode sair tranquilo, que pelo menos aqui, nesse ponto do elevado do SIC, não temos trânsito, mas são essas as novidades que a gente tem, né, em relação a essas mudanças aqui no trânsito dessa região, né, nessa construção de um novo elevado aqui na região do SIC. Volto contigo aí no estúdio, Cleiton. Obrigado, Gabriela Mariotto, trazendo detalhes ao vivo, direto do centro da cidade. Obra importante, hein? Muitas obras estão acontecendo. Já tem a duplicação da 3ª faixa na SC 401 e agora o elevado do SIC, passando também por esse processo. Realmente a cidade precisa buscar alternativas, porque o trânsito está demais. E olha que a gente está falando, não vai dar tempo ainda dessa obra ficar pronta nesse verão. Evidentemente, nem saiu do papel. Mas calcula comigo, se nesse verão vamos receber 3 milhões de turistas, imagina nos próximos, e está aumentando cada temporada. Então, soluções precisam ser criadas para desafogar o trânsito, não apenas em uma temporada, mas o ano inteiro. 19h11, e aí, já se programou o que vai fazer no fim de? A gente vai apresentar algumas dicas para você. Está na hora da Agenda Cultural. E nessa sexta-feira, aliás, nesta sexta e sábado, a peça O Espectador Condenado à Morte tem 2 novas apresentações no Teatro Álvaro de Carvalho, às 7h30 da noite. Se programou aí? Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados pelo Simpla. O espetáculo traz uma comédia ácida que questiona a noção de justiça e mostra como todo mundo acaba virando réu quando o sistema falha. E para quem ainda está na dúvida, o elenco preparou um recado especial. Para você que está acompanhando, está na hora. Roda. Olá, nós somos a Quinta Não Dá, companhia de teatro. A gente acabou de terminar o ensaio e a gente está aqui para convidar vocês para ir assistir ao espetáculo O Espectador Condenado à Morte, nos dias 28 e 29, no TAC, Teatro Álvaro de Carvalho, às 19h30. Os ingressos são gratuitos, é só tirar pelo Simpla. E vocês conseguem encontrar o link dos ingressos no nosso Instagram, que se chama Quinta Não Dá, Companhia de Teatro. E é isso, a gente espera vocês lá. Venham! Convite imperdível com essa turma maravilhosa.
Olha, em Florianópolis tem um sábado especial com o primeiro encontro regional de bandas e fanfarras, que reúne quase 500 músicos no centro da cidade. A programação celebra o Dia Nacional do Músico e movimenta as ruas do centro histórico. São 10 bandas e 3 fanfarras de diferentes municípios, além de corporações militares e também civis. As atividades começam às 9 horas da manhã com desfiles simultâneos pelas ruas do centro. Alguns grupos saem do Largo da Catedral e outros da Rua Arcipreste Paiva, todos seguindo em direção ao Largo da Alfândega, onde acontecem as apresentações. A tradicional cultura da nossa cidade vai estar presente em Joinville. É em Joinville? Sim ou não? Isso! Eu estou falando do boi de mamão, muito conhecido aqui e lá também. Tradicional boi de mamão volta ao Morro do Amaral neste domingo, dia 30 de novembro. A programação começa às 9 horas da manhã com uma oficina para os moradores que vão confeccionar os bonecos e relembrar elementos do folclore catarinense. Às 4 horas da tarde, a apresentação aberta do boi de mamão toma conta da Associação da Comunidade, mostrando o resultado das oficinas e também reforçando a identidade cultural do local. É uma chance de celebrar uma das manifestações mais marcantes da região e de manter viva uma tradição que faz parte da história do Morro do Amaral. Coisa linda. Eita, boi de mamão é bom demais. E ó, o espetáculo Navalha na Carne será apresentado na próxima terça-feira, dia 2 de dezembro, na Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis. A distribuição dos ingressos começa às 7 horas da noite, no bloco D do CCE, e o espetáculo começa às 7h30. A lotação é de 30 pessoas e a classificação indicativa é para maiores de 16 anos. A montagem apresenta uma história marcada por conflitos, desigualdade e violência e leva o público a refletir sobre a humanidade e sobrevivência em meio às dificuldades. Se programou? Então, muitas opções. Toda quinta-feira, a agenda cultural. Bora lá? Vamos com mais detalhes aqui no nosso Tá Na Hora, porque a gente vai falar de cultura. O documentário Pedra Vermelha está percorrendo diversas cidades do oeste do estado, com exibições gratuitas e abertas à comunidade. A obra destaca uma das maiores mobilizações populares contra a construção de usinas hidrelétricas no país. O repórter Felipe Bastos tem mais detalhes agora no Tá Na Hora. E olha só que legal, essa obra ela foi produzida aqui no extremo oeste do estado e muitos telespectadores vão poder conferir um pouquinho desse filme. Quem vai contar mais detalhes para a gente é o Cassemiro Vitorino. Vai falar, Cassemiro, já começaram essas apresentações e tem uma programação muito legal aí, muito interessante já para os próximos dias, é isso mesmo? Isso mesmo, obrigado, Felipe. Hoje a gente vai ter esse lançamento em Chapecó pela primeira vez, né? Vamos ter também amanhã em Itapiranga, às 19h30, e vamos ter na segunda-feira na UFS aqui em Chapecó. O filme retrata essa luta desses ribeirinhos, né? Há mais de 44 anos, que lutaram contra essa construção, contra esse empreendimento que atingiu toda uma região aqui no extremo oeste. Como é que foi feito esse filme, né? Cerca de 97 minutos, né? O tempo de duração dele. Como é que foi e qual que é o objetivo dessas apresentações, Cassemiro? Olha, o filme tem essa temática ambiental, né? E o que nos chamou a atenção dessa luta lá em Itapiranga, em Mondaí, que o filme também é gravado em Mondaí e Itapiranga, é justamente essa luta contra esse empreendimento que ia afetar muito o meio ambiente, né? Na verdade, assim, a luta dos ribeirinhos e toda aquela população, são 7 municípios atingidos por essa barragem, que seria um capital de 129 milhões, que viriam, um capital de fora que viria abater esses 129 milhões. Então, é um capital grande vindo destruir um outro capital que já existia. E essa luta representa muito a conservação do meio ambiente, o rio vivo, porque aquele trecho de Mondaí até a Argentina é o único trecho vivo do Rio Uruguai. Mostrar um pouco da realidade desses moradores de lá e mostrar também o impacto que pode causar um impacto muito sério ambiental, né, Cassemiro? Então, a gente está falando aí nessa semana que a gente já faz uma semana que encerrou a COP30, né?
e a preocupação com o meio ambiente em si. A gente teve o estrago que foi feito, né, no Rio Grande do Sul, com a chuva e tal. A gente está vendo aqui em Santa Catarina, a gente teve ciclone aqui que passou em Chapecó, passou em Xanxerê. Então, essas mudanças climáticas estão atingindo essa região. Então, o filme ele retrata um pouco essa luta, essa resistência, que é possível resistir a empreendimentos que não estão em dia com, vamos dizer assim, em dia com o meio ambiente. Obrigado, Casemiro, parabéns pelo trabalho. Recado dado, então, uma obra muito bacana, muito legal, toda ela produzida aqui no extremo oeste do estado, falando de um assunto extremamente importante, que são aí essas mudanças climáticas. Voltamos ao estúdio. E também uma viagem no tempo, né, Felipe Bastos? Um rico material. Grande assunto que você trouxe aqui no nosso Tá Na Hora, 19 e 18. E também mandando um abraço para esse povo querido aí de Chapecó, que a gente tem uma audiência muito grande, comprovada com a nossa presença na IFAP, que deixou saudade. Olha, a Prefeitura de Joinville realiza nesta sexta-feira mais um mutirão contra a dengue. Dessa vez no bairro Ademar Garcia, às 8 horas da manhã ou das 8 da manhã ao meio-dia. Desde o início do ano, os mutirões contra a dengue contemplaram 11 bairros de Joinville e eliminaram 80 toneladas de entulho. Durante a ação, o mutirão vai percorrer ruas do bairro, promover ações educativas em residências e comércios, distribuir repelentes e também realizar o tratamento de depósitos que não podem ser eliminados. As visitas orientativas visam reforçar a população sobre a importância dos cuidados para eliminar possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor de doenças como dengue, febre amarela, zika e chikungunya. Se ligou? Recado importante. Informação, utilidade pública e prestação de serviço é aqui. Sabe aonde? Coloca no telão, coloca. Volta lá, coloca o Tá Na Hora, por gentileza. Carimba lá, aqui, ó, no Tá Na Hora. Agora vem comigo aqui, Marlene Menezes. Está na hora da gente falar da Black Friday. É mês de novembro, exatamente. Atenção, consumidores, com a Black Friday aí, exatamente, chegando, né? E já chegou com tudo. Amanhã o Procon de Blumenau prepara um plantão especial para quem for às compras. É operação? É fiscalização? É a Natiele que vai chegar agora e vai dar o recado para a gente a respeito da presença do Procon em Blumenau, Nath. Então, Cleiton, com a Black Friday amanhã, o Procon de Blumenau preparou esse plantão, esse atendimento especial aos consumidores. Então, será o projeto Procon Móvel, onde equipes desse órgão estarão disponíveis à população bem no centro da cidade. E aí essa iniciativa vai acontecer a partir das 9 horas da manhã até as 6 horas da tarde. E aí as equipes estarão disponíveis para tirar dúvidas dos consumidores em relação aos compras e eventuais denúncias. Vale ressaltar que essa ação ela acontece todos os meses em Blumenau, mas especificamente por conta das promoções do dia de amanhã, irá acontecer no centro, junto à escadaria da Catedral São Paulo Apóstolo, na rua 15 de novembro, ali na região central. E aí o coordenador geral do Procon, o César Campesato, ele reforça orientações para os consumidores na hora de irem às compras. Vamos acompanhar. Nas lojas físicas, ficar atento àquela questão da maquiagem de preços, né? Vender pela metade do dobro do preço, né, PC? Tipo, se o consumidor já está acompanhando há alguns dias o anúncio da loja, né, muitos, incrível que pareça, ficam aguardando chegar o dia da Black Friday para fazer a compra. E aí enxergam ali que a loja aumentou o valor na última hora para depois baixar na Black Friday. Isso é proibido, é uma prática abusiva, pode denunciar o Procon. O coordenador ainda reforçou para as pessoas ficarem atentas na política de troca de cada estabelecimento. Olha só. É importante dizer que nenhuma loja tem obrigação de trocar um produto, a não ser que seja por defeito, né? Por qualquer motivo, ela não é obrigada a trocar. Mas as lojas instituíram uma política de troca até para incentivar mais vendas. Então é bom guardar aquele cupom fiscal, porque já que é liberalidade da loja fazer a troca, então sem o cupom fiscal depois o consumidor não pode cobrar. Se a loja deu 10 dias para troca, guarda o cupom fiscal para depois fazer a troca.
Então, Cleiton, reforçando, o Procon Móvel aqui de Blumenau estará disponível das 9 da manhã até as 6 horas da tarde na Catedral, em frente à escadaria da Catedral São Paulo Apóstolo, no centro da cidade. Fica aí o alerta e boas compras a todos. Volto contigo aí no estúdio. Já fizesse a comprinha, Nath? Ainda não, Cleiton, mas eu tô só por amanhã, porque eu já quero fazer várias. Eu sei por que você está esperando amanhã. Estou sabendo. Nós todos, de forma ansiosa. Valeu, Nath. Obrigado pela sua participação. E agora, nós vai subir? Nós vai subir. Porque descer a gente não dá. Nós vai subir para descer, porque a gente da capital, não dá para dizer nós vai descer. Como estamos aqui, nós vai subir. Olha só, 21 graus a temperatura aí nesse exato momento, a orla de Balneário Camboriú, tempo lá marcante, né? Você vê a presença de algumas nuvens, não tem mais espaço para levantar prédio em Balneário Camboriú, é uma loucura. Fica imaginando no verão. Ó, no verão, quando for 19 horas e 23 minutos, pode ter certeza que nesse horário a praia vai estar lotada. Porque lá no verão, a praia fica movimentada, faixa de areia 24 horas por dia. Uma loucura para você de Balneário Camboriú. Obrigado pelo carinho, obrigado por essa audiência maravilhosa de todos os dias aqui no nosso Tá Na Hora. Balneário Camboriú se preparando para o Natal. Pois é, por falar nisso, a programação de Natal está encantando o público no Litoral Norte. Nesta semana, nessa cidade que você acabou de ver, terá 3 desfiles. Quer saber as datas e as novidades? A Cris Pinheiro te conta. É isso! Papai Noel aqui em Balneário Camboriú está muito moderno, você viu? Com o objetivo, claro, de facilitar a vida das pessoas que gostam de acompanhar o espetáculo, é que foi criada esta ferramenta, que vai ser disponibilizada a partir de amanhã, dia 28. Ela foi testada ontem, está passando por alguns ajustes, mas vai ser disponibilizada a partir de amanhã para que você acompanhe em tempo real no seu celular o trajeto certinho, por onde está o desfile. Daí sim você pode se dirigir à Avenida Atlântica e não ficar muito tempo aguardando o desfile. Olha, o GPS do Papai Noel vai ser disponibilizado através do site vivonatalbc.com.br. Esta semana, sim, Balneário Camboriú está oferecendo 3 desfiles. Um aconteceu ontem, porque a gente lembra que acontecem todas as quartas e sábados. E nesta sexta acontece mais um e no sábado também. Isso porque sábado passado ele foi suspenso devido à chuva. Então, Balneário Camboriú se organizou para oferecer um desfile extra. A gente lembra que o desfile sempre começa às 8 horas da noite, com saída da Barra Sul, e acontecem ao longo do período 3 pocket shows. Um na Barra Sul, por volta ali da Rua 3000, o outro na Praça Almirante Tamandaré, claro que onde é o mais disputado, e o último pocket show à altura da Rua 1131, na Barra Norte. Então, programe-se, vale a pena, o espetáculo está muito bonito. Os desfiles aqui em Balneário Camboriú seguem até o próximo dia 27 de dezembro. Volto com você ao estúdio. Obrigado, Cris Pinheiro, trazendo detalhes desse Natal, hein? Fique pensando até o Natal acontecer, a gente está a menos de um mês do Natal. Natal no próximo dia 25 de dezembro, hoje dia 27. A Cris vai trazer grandes dicas para a região norte do estado, mais precisamente em Balneário Camboriú. Você vê que no meio da participação do Cris, ela falou sobre chuva, né? Será que vai chover nessa sexta-feira? A gente conta agora. Roda a vinheta, vem aí a previsão. Vem aí a previsão e vem mudança no tempo. A sexta-feira será marcada pelo avanço de uma frente fria, que junta ao calor e também a umidade provoca temporais isolados em todo o estado. A chuva começa pela manhã, exatamente, no litoral sul, Grande Florianópolis e Planalto Sul, avançando à tarde para o Vale do Itajaí, litoral norte e Planalto Norte. O risco é baixo a moderado para destelhamentos, quedas de árvores e também alagamentos. As temperaturas variam de 13 a 20 graus pela manhã e podem chegar a 34 no oeste durante a tarde. Como está oscilando, né? Está oscilando demais. Aí a garganta não aguenta.
Olha só, a temperatura em algumas cidades. Na região oeste, a máxima de 34 e a mínima de 12. Você está vendo no mapa. Temos aqui no litoral a máxima de 28, mínima de 13. Chuva com sol aparecendo. No sul, por exemplo, sol entre nuvens, a máxima de 29 e a mínima de 14 graus. Temos também agora algumas cidades para você que está acompanhando o nosso Tá Na Hora. Olha só, quando são 19 horas e 27 minutos. A gente começa com Nova Veneza, no sul do estado. Lá, mínima de 18 e máxima de 32. Jaraguá do Sul, a previsão é de chuva. Atenção, mínima de 18, máxima de 32. Eu não falei essa oscilação, olha só, mínima de 18 e máxima de 32. Quase que o dobro de uma hora para outra. Lages, a previsão é de chuva com mínima de 14, máxima de 28. Aqui em Floripa, a previsão é de chuva. Você está vendo carregadas as nuvens, inclusive. Coloca Floripa de novo, mínima de 19, máxima de 27. E Blumenau chove também com mínima de 18, máxima de 33 graus. Está aí a previsão do tempo para você. Como é que está Floripa agora? Vamos saber, abrindo a janela aqui na nossa capital. Olha o cenário, as pontes Colombo Salles e Pedro Ivo Campos. Na verdade, 3 pontes. Olha o azul brilhando aí, Dercílio Luz, ó. Ó, novembro azul. O mês de novembro ainda não terminou. O movimento para sair do centro está intenso nesse exato momento. 23 graus a temperatura e a gente volta daqui a pouco com o nosso Tá Na Hora. De volta com o nosso Tá Na Hora. É muito bom saber que você continua aí do outro lado, você que é SBTista, você que acompanha a nossa programação já pela manhã, Primeiro Impacto, temos o Bom Dia e Companhia e vai embora. SCC Meio-Dia, daqui a pouco inclusive tem um recado para você dos destaques desta sexta-feira. Aí cola com A Tarde é Nossa e vai embora até chegar aqui no nosso Tá Na Hora. 19h31. Voltando aqui para a capital, a Prefeitura de Florianópolis intensificou as fiscalizações no sul da ilha. A gente está falando de casas enormes, irregulares, construídas em locais onde não pode, área de preservação ambiental. A gente está falando da fase da operação Solo Legal. Mais de 20 casas. Pô, isso era uma mansão, né? Ô, Gabriela Maroto. Maroto? Ô, Gabriela Mariotto, perdão. Dá detalhes para a gente agora dessa informação aí que movimentou o sul da ilha. Era viatura para todo lado hoje pela manhã na Praia da Solidão. Que de solidão não teve nada, né? Teve muita movimentação.
Pois é, Cleiton, voltamos aqui com essa notícia, né? Uma nova fase dessa operação Solo Legal, feita aí por equipes da Prefeitura da capital em parceria com alguns órgãos de segurança aqui do governo de Santa Catarina. A gente já acompanhou outra vez, né, essas casas construídas em locais de preservação aqui da capital e que a Prefeitura foi fazer essa fiscalização e identificou esses locais. Agora, 25 construções foram identificadas pela Prefeitura lá na Praia da Solidão, no sul da ilha. Dessas 25, todas elas, né, já tinham sido autuadas justamente por não terem licença para serem construídas nesses locais. E 3 dessas construções, Cleiton, estavam sendo construídas bem perto da Cachoeira da Solidão, um ponto de preservação e também um ponto bem turístico aqui da capital. E as demais construções, todas estavam em áreas de preservação aqui da capital, ou seja, não poderiam estar sendo construídas. Essa não é a primeira fase, né? A gente já acompanha essa situação há algum tempo. É uma força-tarefa que reúne justamente diversas secretarias aqui do município, fiscalização de obras, ambiental, serviços públicos, defesa civil, assistência social, guarda municipal e, claro, órgãos de segurança do governo do estado, polícia civil, polícia militar, polícia ambiental, polícia científica, também a CASAM e a Celesc, até porque algumas dessas casas estavam sendo construídas em cima de áreas de preservação permanente sobre a hidrografia aqui da capital, né, que faz essa ligação justamente com a Cachoeira da Solidão. E algumas dessas casas também em áreas de morro, em áreas que também são de preservação. Essa operação, né, feita pela Prefeitura tem justamente o objetivo de garantir que esse crescimento urbano da cidade seja feita de uma forma ordenada e não prejudique a preservação aqui da mata, né, da organização nativa que a gente já tem aqui em Florianópolis. Então, é uma ação essencial, de acordo com a Prefeitura, para coibir essas obras sem inscrição imobiliária e construções em áreas de preservação permanente. A Prefeitura reforça, né, o compromisso com o desenvolvimento urbano responsável aqui na capital e a gente continua, claro, acompanhando toda essa situação que tem tido aqui em Florianópolis. Cleiton. Obrigado, Gabriela Mariotto, pelas informações. Realmente a Prefeitura está fazendo um trabalho de fiscalização muito intenso e a gente não está falando de casa de 2 cômodos, nada disso, como você está vendo aí. São megas construções, né? Casas enormes, né? Que possivelmente algumas, inclusive, servindo e sendo divididas até para kitnets, algo nesse sentido, e muitas vezes sem o habite-se, sem a mínima condição aprovada pela Prefeitura, questão de segurança aprovada pelo Corpo de Bombeiros. Então, é um trabalho que deve continuar. Olha só, o pessoal se preparando hoje pela manhã, viaturas, máquinas, a Polícia Militar também dando aquele suporte para o pessoal da Prefeitura. E a gente está falando, olha só quantos carros aí você está vendo aí, a Polícia Ambiental, todos marcando presença para fazer essa operação. A Praia da Solidão é muito procurada por turistas, mas a gente sabe que quando o verão vai embora, é uma comunidade pequena, não tem tanto movimento. O pessoal acaba indo para lá e pensando, vou fazer uma casinha aqui, comprei um terreninho barato, ó, sem escritura, tá tudo certo, vou levantar uma parede, aí quando levanta uma parede, coloco o telhado, a casinha entra, ninguém me tira. Nada disso. A operação veio e está mostrando exatamente o contrário. Agora, 19h35. A Polícia Civil desarticulou um verdadeiro núcleo financeiro do tráfico de drogas em cidades no sul do estado. 4 pessoas foram presas durante a Operação Cerberus, que desarticulou o braço financeiro de uma organização criminosa na região de Cascavel, no Paraná. A ação cumpriu 5 mandados de busca em Criciúma, Araranguá e também Florianópolis. A operação resultou no bloqueio de 18 ativos bancários, 11 caminhões e imóveis ligados ao esquema. As investigações começaram em junho do ano passado, depois da prisão de um homem que transportava 154 quilos de cocaína. 154 quilos de coca, avaliada em mais de 7 milhões de reais. A casa caiu. 19h36, vamos voltar a falar da temporada de verão, que deve atrair milhões de turistas ao nosso litoral. Só na Grande Floripa são 3 milhões. E lá no norte do estado é esperado mais de 500 mil de visitantes já a partir do mês de dezembro. Ô Renato Santos, a turma está preparada por aí para receber os turistas?
Pois é, viu, Cleiton? O pessoal tá bastante animado por aqui, afinal de contas, a gente tem as melhores praias do Brasil. E São Francisco do Sul, que é a cidade mais antiga de Santa Catarina, tem certificado das 5 melhores praias do Brasil, que é aquela bandeira azul, são as praias mais azuis do país. E aí, a temporada de veraneio vai começar no dia 6 de dezembro e vai se estender até o Carnaval. E diante disso, vai ter várias atrações que devem atrair cerca de 700 mil turistas de várias regiões do Brasil e também de outros países como Chile, Paraguai, Uruguai e também os hermanos lá da Argentina. A Secretaria de Cultura e Turismo de São Francisco do Sul disse que o município já está preparado para receber essa grande demanda de visitantes que vem dessas regiões e também desses países. As atrações esse ano serão concentradas lá no Centro Histórico de São Francisco do Sul. Essa cidade, viu, Cleiton Ramos, que este ano foi certificada com 5 títulos de praias mais azuis e perfeitas do Brasil e também, claro, uma marina que foi considerada uma das melhores do Brasil. Isso diante de um título que veio de forma internacional. Agora a gente conversou com o secretário de Cultura e Turismo, que destaca algumas das atrações para essa temporada de verão na cidade de São Francisco do Sul. Temos considerado a temporada de verão aqui de São Francisco do Sul com o início no dia 6 de dezembro com a Stantish lá na Praia Grande. O Réveillon com a queima de fogos vai acontecer em 4 pontos, na Enseada, Centro Histórico, na Praia do Ervino e na Vila da Glória. E no Centro Histórico, na virada de ano, teremos o show do Quinteto SA no Aterro da Babitonga. No dia 10 de janeiro, no Calçadão da Prainha, show com Dub Dogs que vai agitar a temporada de verão da cidade mais azul do país. Cleiton Ramos, a temporada de cruzeiros também vai movimentar a nossa economia aqui no litoral norte de Santa Catarina, viu? Segundo estimativas do governo, 200 milhões de reais movimentados através dessa temporada de cruzeiros que também deve ser mantida por causa do período de veraneio. Isso vai aproximar mais ou menos de 270 mil passageiros que devem circular pelo litoral norte de Santa Catarina. As principais cidades são São Francisco do Sul, Balneário Camboriú, Porto Belo e também a cidade de Itajaí. E claro que a gente vai mostrar toda essa movimentação aqui no nosso jornalismo, né, Cleiton? Retorno com você no estúdio. Ô, se vamos, hein? Até porque, Renato Santos, o nosso estado é lindo demais. Obrigado, Renato. Vem para Santa Catarina, esse estado te espera de braços abertos. 19h40, agora a gente vai para Lages falar de um assunto de tecnologia no campo. Na Serra Catarinense, uma pesquisa desenvolvida pela Estação Experimental da EPAGRE, em Lages, estuda bactérias que ajudam no crescimento das plantas e podem ser usadas para pastagens do gado. As chamadas bactérias do bem, que prometem economia para os produtores, mais preservação do meio ambiente. Isso mesmo. Xana Marcon vai trazer tudo agora para você. Os micro-organismos são coletados do solo e das raízes das plantas forrageiras e levados para o Laboratório de Biotecnologia da Estação Experimental da EPAGRE, em Lages. É aqui que o pesquisador realiza um trabalho chamado bioprospecção, uma espécie de garimpo biológico em busca de bactérias capazes de promover o crescimento natural das plantas, fornecendo nutrientes essenciais como fósforo e nitrogênio. Eu faço uma procura de bactérias do bem, como você bem falou, que promovem o crescimento de plantas, ajudam o crescimento de plantas. De que forma? Elas conseguem acumular nitrogênio, conseguem solubilizar fósforo, são elementos essenciais que todo ser vivo, como planta, necessitam e conseguem disponibilizar para a planta. Quando a planta consegue se aproveitar desses macronutrientes, nitrogênio e fósforo, o produtor rural lá no campo, por exemplo, quando essa tecnologia já chega na mão do produtor, ele economiza com o uso de adubo. O processo passa por várias etapas até que o pesquisador consiga separar as amostras chamadas de isolados, para avaliar se essas bactérias realmente têm a capacidade de fornecer os nutrientes necessários para o crescimento saudável das plantas. Há 11 anos, o João se dedica a essa pesquisa voltada para as forrageiras, usadas na alimentação do gado na Serra Catarinense.
Já existe na soja, essa tecnologia é bem disseminada, já existe no milho também, já está bem determinada essa tecnologia. Então a gente tenta usar a mesma tecnologia agora em forrageiras, diferentes tipos de forrageiras, né? Para que o produtor rural também, quando ele for adubar, quando ele for usar a sua pastagem de inverno, por exemplo, ou até mesmo pastagem de verão, que ele também tenha essa tecnologia disponível e desta forma ele consegue economizar e a natureza agradece, porque é uma tecnologia limpa, são bactérias já nativas do nosso solo. O trabalho de bioprospecção do Laboratório de Biotecnologia também está auxiliando os pesquisadores do Laboratório de Homeopatia da EPAGRE. As diferentes espécies de bactérias são potencializadas com tratamento homeopático, para que elas consigam sobreviver em condições de estresse, como falta de água, de nutrientes e outras condições adversas. Ao adicionar a homeopatia no meio de multiplicação dessas bactérias, essa bactéria conseguiu formar colônia, crescer nesse meio restritivo e também solubilizar fósforo para o seu entorno. O estudo do mestrado do Albieri busca justamente potencializar os efeitos positivos das bactérias nas plantas por meio da homeopatia. Ele é orientado pelo professor e pesquisador Pedro Boff, referência internacional em homeopatia aplicada a plantas e animais. Isso está dentro na abordagem que nós trabalhamos pesquisa em homeopatia para fortalecer organismos benéficos, mas também fortalecer as plantas que nos disponibilizam alimentos e animais. É dentro desse escopo que nós trabalhamos com pesquisa. Com o uso das bactérias no lugar de agroquímicos, o produtor poderá economizar e, além disso, preservar o meio ambiente, já que o solo e a água não serão contaminados. É uma tecnologia limpa e sustentável que, no futuro, pode gerar novos produtos comerciais, os chamados bioinsumos. A ideia é unir produtividade e sustentabilidade no campo. Fantástica reportagem da Shaina com a sensibilidade e mostrando o lado bom da tecnologia, que não pode ser encarada como um bicho-papão, não, ela está aí para ser usada. E quando a gente consegue usar para o bem, melhor ainda. Show de imagens, né, Shaina? Coisa linda. Parabéns à equipe, Márcio Ramos, o pessoal de Lages. Agradecendo em nome da nossa equipe o seu carinho, a sua audiência, Imagens de Itapema. Vem aí, SBT Brasil. Boa noite para você. Amanhã a gente retorna às 18h30, na mais querida de Santa Catarina.